Olá, chegamos hoje no dia 18 do nosso período de 40 dias de oração. Que Deus esteja ministrando ao teu coração, que você, ao ler a meditação diária, possa ser cheio, tomado pelo Espírito Santo e que isso possa impactar a tua vida espiritual e o teu dia a dia, em nome de Jesus Cristo. O tema do nosso devocional hoje é mantenha-se circulando. E você já sabe essa ideia, que é a ideia que origina, na verdade, o tema desse livro, o título desse livro, que é a ideia de circularmos esses pedidos de oração, estarmos constantemente ao redor dos nossos pedidos, mantendo e sustentando esses pedidos em oração. O autor hoje, então, nos traz o texto bíblico a partir de Josué, capítulo 6, verso 4, quando diz que no 7º dia, o povo rodeou a cidade 7 vezes. E aí o povo, então, ali, o povo de Israel, circulou a cidade no último dia 7 vezes. E aí ele conta uma história interessantíssima. E aí nós estamos falando de 1994, portanto, 30 anos atrás, para que você consiga entender o impacto, né, desse exemplo, desse testemunho. E ele conta que em 1994, um amigo dele se deslocou até o Congresso norte-americano para batalhar por algo. O que estava acontecendo era que os canais de desenho infantil, dos cartoons, eles estavam apenas a um clique dos canais de conteúdo adulto, sim, de canais de conteúdo pornográfico. E ele queria, então, fazer uma emenda a um projeto de lei que estava sendo aprovado para que esses canais de conteúdo adulto fossem obrigados a se distanciar, assim, dos canais infantis para proteger as crianças corretamente, porque não convém que elas tivessem acesso a esse tipo de conteúdo. O desafio dele é que ele teria que visitar os 435 gabinetes no Congresso e ainda os 100 gabinetes de senadores aqui nos Estados Unidos. E ele começa esse processo de ir gabinete por gabinete, porta por porta, conversando, trazendo ali a sua explicação, né, os seus argumentos. E aí ele já tinha caminhado por 220 gabinetes. E por mais que ele tivesse sido bem recebido em vários deles, a resposta era sempre, olha, seu esforço é muito pequeno, olha, isso aí é algo que para ter um resultado não vai ser assim. E ele, num primeiro momento, chegou a ficar desestimulado, desencorajado. Quando ele sai, então, depois de 220 gabinetes, ele sai andando no corredor e pensando o que ele estava fazendo, até que ele ouve do Senhor uma voz dizendo, quem está fazendo isso? Quem é que está nesse negócio? É você ou sou eu? E ele responde, Senhor, é o Senhor, é sobre o Senhor. E aí ele se enche de coragem, ele entende que Deus está ali naquele momento com ele, ele começa, então, ele continua, na verdade, andando aí pelos mais de 200 gabinetes restantes que faltavam para ele poder, assim, ter êxito. Quando ele sai do último gabinete, ele ainda não tinha tido uma resposta positiva e ele começa a buscar no Senhor, Senhor, o que está acontecendo de fato? Até que quando ele está se deslocando, saindo, ele recebe a notícia de que sim, aquele pedido dele ia ser apreciado, aquela emenda ia ser colocada ali para ser votada. E nós aprendemos ontem que Deus está sempre no tempo certo, Deus está sempre na hora certa. Então ele nos encoraja a não nos esfriarmos nos nossos pedidos, a não desistirmos, a não perdermos as esperanças, as forças, mas pelo contrário, continuarmos circulando. Estamos chegando quase no meio, na metade desse nosso período de 40 dias de oração. Não é hora de parar. E ele traz um exemplo também, uma palavra de encorajamento para nós que é muito interessante. Ele diz, e se, por exemplo, o povo de Israel tivesse parado na 6ª volta? E se de repente o povo de Israel tivesse parado no 6º dia ainda? E se vários homens e mulheres na Bíblia não tivessem tomado decisões de perseverar e tivessem aberto mão daquele pedido? E se eles tivessem parado no meio do caminho? Certamente Deus não teria respondido. Não pare, não é hora de você parar. Ele nos lembra que é sempre cedo demais para nós desistirmos. Não desista, continue circulando. Se você não tirar o pé do barco, você não vai andar por sobre as águas. E se Pedro não tivesse colocado o pé fora do barco? Então não desista, não é hora para desistir, não é tempo para parar. Continue, persevere, não pare no meio da caminhada, não pare no meio da jornada. Continue circulando esse pedido ou esses pedidos em oração. Se você continuar circulando, as muralhas
vão cair, como caíram lá para o povo. Se você continuar circulando, Deus vai responder. O milagre na hora certa vai chegar. A resposta na hora certa vem. A provisão na hora certa chega. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.